Estelionato eleitoral, também conhecido como giro político, é um conceito da ciência política que há alguns anos vem sendo muito abordado, principalmente nas redes sociais. Mas será que estelionato eleitoral é crime? Convidamos o advogado eleitoralista Júlio Meirelles para esclarecer esse conceito para nós. Júlio, seja muito bem-vindo ao Eleições para Todos e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui mais uma vez. É um prazer participar mais uma vez do programa Eleições para Todos, né? E espero contribuir com o debate. Bom, o tema de hoje é um pouquinho polêmico, tem muitas pessoas falando sobre ele nas redes sociais, que é estelionato eleitoral. Mas, afinal de contas, existe esse estelionato eleitoral e é crime? Não existe tipificado no Código Eleitoral, né? Não existe a figura e nem a penalização dessa conduta, né? Existe no Código Penal, que é obter, né, vantagem, né, utilizando de meios ardis, né, para confundir a pessoa e obter vantagem ilícita, de forma ilícita daquela pessoa. Então, no Código Eleitoral, há, assim, a figura do estelionato eleitoral, do estelionato penal. No Código Eleitoral não existe. E dentro do estelionato eleitoral que dizem por aí, o que seria? Olha, o candidato, por exemplo, que promete aquilo que sabe que não pode cumprir, né, o candidato que promete aquilo que não está dentro da atribuição para aquele cargo, mas ele sabe que aquela atribuição não é para aquele cargo e mesmo assim ele faz aquela promessa, porque sabe que aquilo tem um condão de persuadir, né, de obter do eleitor o voto. Existe alguma legislação que obriga os candidatos a cumprirem com as promessas feitas durante as campanhas? Não existe, Monalisa, é justamente isso, né? Como não existe, existe, por exemplo, para o prefeito e para o governador, a determinação que eles apresentem, junto ao pedido de registro de candidatura, o plano de governo. Mas ele não é obrigado a cumprir aquele plano de governo, né? Você percebe em campanhas eleitorais muitos candidatos ao executivo fazendo promessas que não fazem parte da atribuição do cargo. E, em sua maioria, candidatos às eleições proporcionais que fazem promessas, por exemplo, de execução que são exclusivas do chefe do Poder Executivo, como do presidente, como do prefeito, do governador. Bom, entrando nesse assunto sobre as promessas que os candidatos fazem, quais são as promessas, então, que os deputados estaduais e federais, falando agora das eleições gerais, podem fazer e quais são as promessas que quem está concorrendo para os cargos de governador e presidente da República podem fazer, que estão sob as suas competências? Olha, o candidato ao legislativo, candidato a vereador, a deputado, ele, por exemplo, a atribuição do cargo é, por exemplo, de fiscalizar, né, o chefe do Poder Executivo, fiscalizar a aplicação das obras e também de elaborar leis. Tudo aquilo, por exemplo, que ele promete que não seja dentro dessas condutas, dentro dessas atribuições, estaria ele em tese, desde que, sabendo que aquilo não vamos dizer assim, é executável, ele estaria, né, praticando ali o crime, vamos dizer assim, de estelionato eleitoral. O governador, o presidente da República, ele executa o orçamento. Então, por exemplo, se o vereador promete asfaltar uma rua, ele estaria ali prometendo algo que não é da sua atribuição, né? E isso estaria ele, em tese, praticando o estelionato eleitoral. Lembrando, obviamente, que não existe esse crime, não existe a obrigação depois daquele candidato cumprir aquela promessa. Bom, você tem muita experiência com eleições, com candidatos também, então eu vou te fazer essa pergunta que talvez você consiga responder para a gente. Por que os candidatos fazem tantas promessas que eles sabem que não tem como ser cumpridas? Olha, para conquistar o eleitorado, né? Lamentavelmente, alguns usam de má fé, né? Sabendo que não podem executar aquilo, mas sabem que aquilo é muito palatável, é uma proposta, uma promessa que consegue conquistar o eleitor, né? Tem muitos projetos, Monalisa, na Câmara e também no Senado, que tratam sobre essa tipificação. Desde 2004, são apresentados projetos para tipificar o crime de estelionato eleitoral. Lamentavelmente, muitos deles foram considerados inconstitucionais. Tem hoje em tramitação um projeto de lei que tipifica o estelionato eleitoral. Até agora não se tem ainda resposta, não se tem votação, mas seria muito importante que fosse aprovado.
Eu acredito que falta também um pouco de educação política para a sociedade, né? Seria mais fácil com que das pessoas entenderem quais são as atribuições, as competências de cada cargo, para elas entenderem que, ó, tá fazendo uma promessa aqui que eu sei que não vai ter como cumprir. Seria importante fazer parte até mesmo do ensino fundamental, né? Quem sabe uma matéria que explique, né? Porque hoje nós temos essa deficiência, né? É importante que o eleitor, ele já cresça, né, ele já estude isso desde das primeiras linhas, as suas primeiras salas de aula, aprender, né, como se faz, quais são as atribuições do deputado, quais são as atribuições do vereador, do governador, para que ele saiba depois cobrar. Bom, e para a gente finalizar, qual dica que você pode dar para os nossos eleitores, os nossos telespectadores, para eles não serem enganados por falsas promessas? Agora que ainda mais está na reta final, já as eleições estão aí, então as promessas estão... É importante que o eleitor, ele primeiro fiscalize, né, e ele busque informações sobre o seu candidato. E depois, se essas propostas, elas são factíveis, se elas são possíveis de serem executadas, né? E aí buscar informações de quais são as atribuições de cada cargo. O que faz o governador, o que faz o deputado, o que faz o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, para depois ter possibilidade, né, conhecimento para poder cobrar daquele que prometeu, né? Buscar nas informações do pedido de registro de candidatura aquele plano de governo, por exemplo, que o governador apresentou, porque é obrigatório que o prefeito, o presidente e o governador apresente o plano de governo, ali estão ali as suas promessas, as suas propostas. Então é muito importante que ele vá lá, confira, né? Ele vote, mas depois vá cobrar aquilo que ele apresentou à Justiça Eleitoral. Júlio, muito obrigada por ter esclarecido esse tema para a gente. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. O Eleições para Todos de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.